A gente sempre fala que quer ler mais, mas na verdade o que falta pra gente não é tempo, e sim energia mental. A gente tem trabalho, casa, estudo, compromisso, tarefas, e no fim do dia tudo que você mais quer fazer é deitar e dormir. E aí fica aquele questionamento: como conciliar o hábito da leitura com uma rotina cheia de responsabilidade? A verdade é que a leitura só vai caber dentro da sua rotina se ela deixar de ser um evento especial e começar a ser parte do seu dia a dia. A gente tem essa ideia de que para ler tudo precisa estar certo. O sofá, a coberta, o silêncio, aquela xícara de café ou de chá. Mas se você esperar esse momento para ler, você vai fazer isso 2 vezes no ano, no máximo. E olhe lá! Então, a primeira mudança é não esperar esse momento ideal para poder você fazer a sua leitura. Ler pode acontecer quando você toma o seu café, enquanto você espera uma consulta, ou até no transporte. E fica aquele questionamento: por que a gente hoje lê menos do que quando a gente era adolescente, que a gente estava sempre lendo, para quem já tinha esse hábito da leitura. E a gente lia mais quando éramos jovens, adolescentes, não porque a gente tinha mais tempo, mas sim porque a gente não tinha boleto para pagar. Mas é verdade, quando a gente é adolescente, a gente tem muito menos responsabilidade na nossa vida, a gente tem menos obrigações, tem menos distrações também. E hoje, a nossa maior distração é o celular. Porque muitas das vezes, enquanto a gente está mexendo no celular, a gente podia estar usando esse tempo para ler. Por isso, o segredo não é você arranjar mais tempo, mas sim você usar o tempo que você tem hoje de uma forma mais intencional. Pequenos momentos viram momentos de leitura. Lê durante o café da manhã, ao invés de você pegar no seu celular. Lê no transporte, no seu Kindle, num aplicativo, ou então até o livro físico mesmo. Uma coisa que eu faço muito: ler enquanto eu faço uma atividade física de uma forma mais leve, assim, não leve, porque aquela escada da academia não tem nada de leve naquilo. Leve aqui é no sentido de você conseguir fazer a sua atividade física sem você cair de cara no chão. Então, por exemplo, lê enquanto você pedala na bicicleta, ou a própria escada da academia, ou uma caminhada na esteira. Isso realmente até faz a atividade física ser mais prazerosa, porque por aqui é assim, eu acho super chato fazer essa parte de cardio, mas eu penso que é um momento que eu vou conseguir ler. Então eu junto o útil ao agradável. E uma outra alternativa, se o seu tempo é corrido, eu nunca escutei, mas já vi várias pessoas falando que é super legal e é uma boa alternativa, é escutar audiobooks. O que realmente importa não é a quantidade que você lê, é sobre a constância. Não é sobre você se gabar que você lê muito. Até porque cada um tem o seu contexto e cada um tem o seu próprio ritmo. E tá tudo bem se você demorar 1, 2, 3 meses para terminar um livro. Porque o importante mesmo é criar esse espaço na sua rotina. Nem que seja 10 páginas por dia. Mas o importante é você ter essa constância. A leitura, um pouquinho todos os dias, faz a diferença. Não ache que 10 páginas por dia não vai fazer diferença na sua vida, porque vai sim. E é muito importante ressaltar aqui: a gente está numa fase da vida que a gente chega no final do dia, né, ou até mesmo ao longo do dia, a gente precisa dos nossos refrescos, né, dos momentos prazerosos, que sejam pequenos momentos prazerosos ao longo do nosso dia, que é aquele momento que a gente consegue relaxar, nem que seja um pouquinho, por 10 minutinhos que seja. Então, assim, não gaste o seu tempo precioso com um livro chato. Se um livro não tá fluindo, seja porque você não se conectou com a escrita, não se conectou com o tema, ou então, sei lá, qualquer que seja o motivo, porque o livro é chato mesmo, não sei. Mas, independente do motivo, a gente precisa aprender
a abandonar livros sem culpa. A leitura, ela precisa ser prazerosa pra gente. E, na verdade, a gente ficar forçando a leitura de um livro que não tá aprendendo a gente só ajuda a negativamente a gente não manter o nosso hábito da leitura. Uma coisa que eu gosto de fazer é ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, de manhã eu leio um livro de desenvolvimento pessoal e aí eu tenho pequenas metas como 10 a 15 páginas por dia, ou se é um livro mais dinâmico, mais curto, eu coloco a minha meta para 1 capítulo por dia, porque esse gênero de livro eu venho gostando de ler para realmente me desenvolver. Mas não é a leitura que mais me dá prazer em fazer. Por isso, eu leio outro livro ao mesmo tempo, que aí é durante a minha tarde, né, pós-almoço, ou mesmo antes de dormir, que é um livro de romance, é um livro mais leve. Eu não preciso ficar pensando sobre muita coisa, refletindo. E aqueles 30 minutinhos de leitura antes de dormir são as melhores 3 horas do meu dia. Porque é isso, gente, eu não tenho maturidade. Se eu tô viciado em um livro, a meia hora que eu me comprometo a ler à noite, antes de dormir, só pra eu relaxar, ela se torna 1, 2, 3 horas. Então, assim, não tenho maturidade, mas sou feliz. Então, queria deixar aqui algumas dicas práticas para você começar a ter o hábito da leitura, ou então recomeçar, se você já tivesse esse hábito e tá querendo voltar. A primeira delas é para você começar aos poucos. Uma meta de 10 a 20 páginas por dia é o suficiente. Se você nunca leu na vida, 1 página, começa com 1 página. Conforme a gente coloca metas pequenas e que são facilmente alcançáveis, que a gente sabe que a gente vai alcançar, isso nos traz estímulo e motivação de continuar. Então, por exemplo, que sejam 5 páginas por dia. Se você colocar como meta 5 páginas e que você sabe que você vai conseguir cumprir, se você não conseguir ir além dessas 5 páginas, você já consegue ficar em paz de que você já deu um check da sua leitura diária. Mas, por exemplo, se você ainda ultrapassa a sua meta, isso ainda te dá mais estímulo e motivação de você continuar lendo. Uma outra dica é você deixar o seu livro de uma forma mais acessível. Então, por exemplo, um livro na sua mesa de cabeceira, ou então o Kindle na sua bolsa, e é algo que eu faço muito. Eu acho que comprar um Kindle foi um dos melhores presentes da minha vida que eu dei pra mim mesma. Porque, na verdade, a gente carrega ali uma biblioteca, uma infinidade de livros em um aparelho desse tamanho que não pesa nada e é super fácil de carregar. Então, assim, realmente se tornou mais acessível de conseguir ler. Porque num livro físico, tem a questão do peso do livro na sua bolsa ou na sua mochila. Mas um Kindle não pesa quase nada. Então, fica muito mais fácil de você carregar ele para onde você for. E isso me ajudou demais a ler mais mesmo. Eu praticamente saio de casa e eu coloco o meu Kindle na bolsa. Porque qualquer momento, qualquer pausa que eu tiver, eu posso ali ler, nem que sejam 5 minutinhos, porque o livro vai estar comigo. Uma outra dica é você tentar substituir o uso do seu celular por leitura. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre o vício que a gente tem com o celular. Também comentei nesse vídeo algumas estratégias para você diminuir o uso do celular. E se a gente parar para pensar, a gente gasta tanto tempo da nossa vida mexendo no celular, enquanto a gente podia estar fazendo outras coisas que podem agregar muito mais na nossa vida. Como, por exemplo, a leitura. Principalmente à noite, quando a gente vai deitar para dormir, é um momento que a gente precisa se desconectar do mundo digital e tentar ir acalmando a nossa mente de tanto estímulo que a gente tem ao longo do dia. Por isso que eu sempre leio antes de dormir. E a outra dica é você não se cobrar uma produtividade na leitura. A leitura, como eu falei, ela precisa ser algo prazeroso pra gente. Você não precisa ficar
se gabando da quantidade de livros que você leu. Foi como eu falei, cada um tem a sua velocidade de leitura e tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente estar lendo. O que eu queria trazer aqui é que a leitura, ela não precisa ser uma obrigação na sua rotina. Ela, na verdade, pode ser o seu respiro. Aquele momento só seu no meio do caos do seu dia. Então, agora que você terminou de assistir esse vídeo, escolhe um livro e abre a primeira página e só lê, mesmo que seja só um parágrafo, porque é assim que um hábito começa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!